Pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso curso Kanban Expert. Este curso faz parte do conteúdo de especialista em melhoria contínua, também do Yellow Belt, também do Green Belt e também como um curso à parte, ok? E só mais uma vez repetindo, ele te capacita a fazer o teste para certificação internacional em Kanban Expert. A gente vai entrar agora no tópico quadro Kanban. Na aula passada a gente falou sobre o cartão Kanban e hoje a gente vai falar sobre quadro Kanban. Vocês estão vendo aqui atrás de mim um quadro Kanban, tá? Que é um quadro real, onde a gente faz o controle dos estoques através desse quadro. Cada coluna dessa é uma linha de produção ou uma máquina, dependendo do consumo. Não é engessado, como eu já falei na aula passada. Então vamos lá dar continuidade. Isso aqui é a minha sala de aula, onde no curso presencial eu tenho várias dinâmicas utilizando esses dispositivos, beleza? Mas na aula de cartão Kanban eu já expliquei o funcionamento do sistema Kanban. Então você já sabe como é. O quadro Kanban está entre os dispositivos que são utilizados para aplicar o processo Kanban. Porque esse Kanban é um cartão e eu tenho que manusear, isso tem que ser fixado em algum lugar, certo? Então é fixado no quadro Kanban. Muitas traduções de Kanban são traduzidas como quadro Kanban, ou outdoor Kanban, ou visual Kanban, beleza? O quadro pode ser usado para lidar com operações e questões tanto profissionais quanto pessoais. É lógico, se eu tenho aqui um escritório, eu tenho pendências pessoais a fazer, eu vou colocando por ordem de prioridade o que eu estou fazendo, né? Vou consumindo aqui os verdes, os cartões verdes, ó. Aí zerei uma pendência. Esse cartão aqui seria uma pendência. Depois eu tiro o outro, zerei outra pendência. E assim sucessivamente, até zerar as vermelhas. O quadro Kanban também é utilizado, muitas vezes, a última coluna, para o produto final acabado. O que significa isso? Eu tenho as linhas de produção, que eu estou consumindo material, mas quando eu chego na última linha, o que é que eu tenho? O produto final acabado. Aí eu começo a colocar no meu estoque. Começo do vermelho, para mostrar que o meu estoque ainda está crítico. Por exemplo, aqui eu tenho 8 compartimentos verdes, 8 amarelos e 8 vermelhos. 8 vezes 3, 24. Esse cartão pode ser múltiplo, de 1, de 10, de 100, de 1000, beleza? Não é engessado. Mas vamos supor que seja 24 peças unitárias que eu tenho que fabricar no dia, para ficar uma conta fechadinha, certo? Uma peça por hora, vezes 24 horas de produção, dão 24 peças. Eu começo com um dia com todo vermelho zerado. Terminou a primeira hora, inclusive mostra como é que está o ritmo da produção. Eu tenho que ter um cartão no compartimento vermelho. Eu estou consumindo matérias-primas das outras colunas e estou colocando o primeiro cartão no compartimento vermelho. Terminei a segunda hora de produção, vai ter o segundo cartão. Terminei a terceira hora, vai ter o terceiro cartão. Mas continua como estoque crítico. Por quê? Porque se o meu consumidor, imagine que eu forneça peças para uma indústria metalúrgica, e ele venha buscar no final do dia as 24 peças. Então ele tem que chegar e tem que estar toda essa coluna aqui preenchida. Se por acaso ele chegar e tiver duas linhas dessas aqui do verde, 2 compartimentos verdes, vazio, vai indicar o que para mim? Que eu estou com 2 horas de atraso, tá vendo? Veja como o quadro Kanban é útil. Ele lhe orienta em todas as horas do dia, em todo o processo produtivo, em todo o processo de reabastecimento, ok?
quadros Kanban ilustram de forma criativa as operações em suas várias fases da estrutura Kanban. Por que estrutura Kanban? Porque é todo o sistema que funciona baseado nisso. Eles utilizam cartões para destrinchar itens de tarefas e também colunas para ilustrar cada estágio de operação. Exatamente. Eu estou com um item aqui no cartão e estou com 1, 2, 3, 4 colunas. Você está vendo que esse quadro aqui cabe mais colunas? Tem áreas da produção que eu tenho 6 colunas. Esse quadro aqui é um quadro que se vende em livraria, que eu uso muito porque ele já é quadriculado. Eu posso escrever informações aqui também, de prioridade, informações, observações sobre a produção. Por exemplo, o fornecedor está chegando até tal hora. Isso fica fixado na produção. E além de todo o funcionamento do quadro Kanban, eu ainda estou informando a produção de situações, como por exemplo, eu estou usando uma matéria-prima que deu defeito. Aí eu posso botar naquela coluna relacionada com aquela matéria-prima, que aqui são os títulozinhos, ó. Eu coloco aqui também, gente, adesivos, etiquetas, para dizer qual é a linha. Tá vendo aqui, ó? Qual é a peça, beleza? Então aqui pode ser linha 1, 2, 3 e 4 e produto acabado, ou linha 1, 2, 3, 4, 5, ou máquina 1, 2, 3, 4, 5. É super versátil, ok? Os cartões Kanban se movem da esquerda para a direita, aqui ó, esquerda para a direita, em um para ajudar as equipes a coordenar seus fluxos de trabalho e visualizar o progresso de suas tarefas. Em quadro Kanban pode ser separado em raias, é exatamente isso aqui, ó. Raias paralelas, horizontalmente, para dividir vários tipos de trabalhos realizados por diferentes equipes. Os quadros Kanban também são utilizados em áreas do conhecimento, como por exemplo, engenharia de software, gerenciamento de projetos, gerenciamento de programas e nos processos de fabricação. Evidentemente que esse curso aqui não só é feito para quem trabalha em fábrica. Então, quem trabalha com Scrum, com gerenciamento de projeto, ou segundo o PMI, que é o Instituto Americano de Gerenciamento de Projeto, né? Project Management Institute, que é lá dos Estados Unidos, ou no hospital, ou numa consultoria, ele vai indicando suas pendências. Olha o que tem nessa ilustração aqui, ó. A coluna de a fazer. Imagina que você fez uma reunião com sua equipe e diz assim: pessoal, o que temos que fazer hoje é isso. Aí o gestor pergunta: o que é que está sendo feito? Ou a coluna de fazendo. Pode ser o título de uma raia dessa. E o que é que está concluído? Pode ser uma coluna dessa, concluído. É lógico que isso pode ser feito com post-it também, tá certo? Aqueles adesivozinhos que eu tenho vários aqui na minha empresa. Eu utilizo muitos post-its nas nossas dinâmicas e nos nossos cursos. De maneira prática, um quadro Kanban tem as seguintes colunas para demonstrar as fases de um item de trabalho. A fazer, que em inglês é to do, em andamento, né, que em inglês é o verbo doing, em andamento, e concluído, que o verbo é done. Eu tenho um quadro Kanban desse, eu vou lhe citar um exemplo prático, na oficina de ferramentaria. Ferramentaria onde tem as máquinas confeccionando peças para serem montadas na produção. Então, eu já trabalhei em várias empresas de porte gigante que tinha oficina de ferramentaria, que era outra empresa dentro da empresa que eu trabalhava, que a gente chama ferramentaria o centro de usinagem. Então, o torneiro mecânico tinha o seu quadro de tarefas. Então, o que é que ele tinha a fazer naquele dia? Essas tarefas. O que é que ele estava fazendo? Ele podia estar terminando de confeccionar uma peça do dia anterior.
E o que ele tinha concluído? Estava aqui nessa coluna. Então eu já estava na bancada de peças a serem entregues à produção. Beleza? Eu acho que todo mundo entendeu. A convenção de nomeação e outras colunas podem ser personalizadas com base nas etapas de um determinado trabalho operado por equipe Kanban, como eu já te falei. O Kanban é extremamente flexível. Ele é uma ferramenta do sistema Toyota de produção. Então pode ser usado numa área que você nem imagina, como por exemplo, eu já visitei aqui o Centro de Estudos Avançados do Recife, o famoso CESA. E lá tem várias startups. A última vez que eu fui lá tinha 500 startups. O que é startup? São empresas ágeis que utilizam a metodologia ágil, que é chamado Scrum. Eu também sou Master Scrum, né? Com certificado internacional. Não é para aparecer, não é para rebolar aqui para você, é apenas para informar, tá? Uma informação adicional. E nessas startups tem vários quadros Kanbans que eles trabalham com post-its, que é até mais barato do que um quadro desse, porque são muito dinâmicos. Então tem um projeto que já concluiu, tem um projeto que está sendo concluído, que ele bota lá em doing, fazendo, em andamento, e tem os projetos já realizados. Quando o cliente chega, ele diz, olha, esse projeto já está realizado, está aqui o resultado. E novos projetos entram na coluna de a fazer. Beleza, gente? Quadros Kanbans mais abrangentes podem ser projetados para particionar a coluna em andamento em várias outras colunas para representar o fluxo de trabalho em todas as unidades com as quais estão interagindo. Por exemplo, em uma empresa de engenharia de software, a coluna em andamento pode ser dividida em análise, projeto, desenvolvimento, teste e entrega. Beleza? Não é massa? Tá aqui, ó, em andamento, essa coluna in progress. Então você vê que ela está dividindo em outras colunas. Tem aqui, ó, requisitado, near future, no futuro próximo, ou isso aqui é a prioridade. In progress, que está sendo feito. Então está sendo trabalhado, ok? Está esperando a resposta de algum setor, a resposta, por exemplo, de um orçamento que foi solicitado, e uma fase do projeto que está em revisão. Um exemplo para você aqui, ó. Uma fase do projeto que está review, está sendo revisto. E realizado, está aqui, ó, a coluna de realizado, ó. E do lado pode ter a data. Aqui consta 1/10, tá certo? É só um exemplo. O quadro Kanban, ele é extremamente versátil. Ele pode estar até relacionado com a timeline, que é o quê? Que é outra ferramenta do sistema Toyota de produção, que é o gráfico de Gantt, que ele vai mostrando as fases da produção, ou as fases de um projeto, ou as fases de execução de uma tarefa na linha do tempo. Então fica todo mundo ciente do que está sendo realizado, beleza? Quadros Kanban, dependendo do fluxo de trabalho para que são utilizados, podem diferir substancialmente. É claro, eu já falei desde o início e repito, isso aí tem que ficar interiorizado em você. As pessoas que estão fazendo esse curso são de várias áreas, várias atividades, inclusive atividades relacionadas com a área médica. Então você pode ter quadro Kanban no hospital. Pensa comigo, sendo feito tal cirurgia, está aqui na coluna de sendo realizada, e as cirurgias programadas para aquele dia, as que são mais prioritárias, as que podem esperar algumas horas, ou as que estão sendo realizadas. Concorda comigo?
A coluna seguinte, o que está programado para amanhã. As prioridades de amanhã, da maior prioridade à menor. A que está em atraso, pode ser que uma cirurgia que esteja em atraso seja por falta de um determinado insumo hospitalar, ou porque está faltando um anestesista, ou porque está faltando um médico cirurgião especialista. Uma vez eu trabalhando numa fábrica, um funcionário se acidentou e ele teve um corte nas artérias, e quando nós removemos o funcionário para o hospital, tinha um especialista que estava fazendo outra cirurgia, que era exatamente a cirurgia arteriana. Ele estava fazendo, no popular, a emenda das artérias de outro paciente que tinha sido traumatizado num acidente de trânsito. Então, nosso funcionário ficou na espera daquele cirurgião, porque ele era especialista naquele tipo de atendimento. Estão me entendendo, gente? Então, o quadro Kanban, ele pode variar, pode diferir substancialmente de uma atividade para outra. Eu estou dando aqui o exemplo de um hospital. Imagina o corpo de bombeiros. Pode ter um quadro Kanban que identifica onde estão as equipes, está atendendo um desabamento. Num dia de chuva, imagine quantos atendimentos são feitos pelo corpo de bombeiro no dia de chuva. Então pode ter um desmoronamento, pode ter uma queda de barreira, pode ter a queda de uma árvore, pode ter a queda de um poste. Tá vendo como ele é versátil, gente? Eu pessoalmente sou fã de quadros Kanban, porque é uma indicação visual de tudo que está acontecendo na empresa. São como se fossem sinais de trânsito, indicando como está andando a produção, como está o ritmo de produção, e que você pode corrigir aquilo que está em atraso rapidamente. Facilita a comunicação. Concorda comigo? Coloca nos comentários. Se você teve alguma experiência com quadro Kanban, escreve nos comentários. Professor, já tive utilização de quadro Kanban nessa e nessa situação e ajudou bastante, e eu recomendo, e eu tenho experiência nessa área. Vamos tornar esta aula participativa. Coloca nos comentários. Não esquece de pontuar as estrelinhas, que isso é importante para a gente. Ok? Um quadro Kanban também pode visualizar. Vamos ver aqui outro exemplo. Vários tipos de cartões Kanban que visualiza recursos, usuários, histórias, defeitos, colunas extras que identificam as fases do fluxo de trabalho. O que é que eu tenho aqui? Colunas extras que eu posso escrever. Essas colunas eu posso colocar post-it ou não, gente? Posso, beleza? Colunas extras que identificam as fases do fluxo de trabalho, políticas explícitas, regulamentos sobre como usar o quadro Kanban em definição das fases. Olha como esse quadro Kanban, ele é criativo, ele é ilustrativo, ele tem imagens de personagens, tá vendo? Até imagens feitas à mão. Veja que quadro Kanban criativo. O cara colocou aqui uma caveira, porque a atividade está atrasada e ainda tem um sinal de perigo. O que pode significar esse sinal de perigo? Pensa comigo. Se eu não cumprir este prazo, eu posso estar sujeito a sanções legais, como, por exemplo, pagar uma multa. Estão me entendendo, gente? Eu posso estourar o prazo e eu posso ter um contrato com o meu cliente, especificado no contrato do projeto, que caso eu ultrapasse aquele prazo, eu possa ter que pagar uma multa. E isso é muito normal, isso acontece. Então, utiliza aqui uma figurinha ilustrativa para chamar a atenção que aquela fase ali é
hiper importante. Tá vendo? Eu vou pedir para minha assistente aqui de sala pegar alguns post-its para ilustrar isso que eu estou falando. Post-its, a gente tem aqueles post-its da 3M que grudam num quadro, né? Então eu posso usar post-its de várias cores. Quando eu utilizo o post-it vermelho, significa que aquela atividade está em atraso, ela é prioritária. Quando eu utilizo o post-it amarelo, é de atenção. E quando eu utilizo o post-it verde, quer dizer que está no prazo. Olha aqui, ó. Post-it verde, eu vou e grudo aqui no meu quadro. Minha assistente, por favor, segure aqui o quadro. Segure aqui o quadro, por favor, atrás do quadro, para ele ser fixo. Para você ver que a aula é ao vivo e a cores. Agora eu vou pegar um post-it amarelo. Beleza, gente? Você está vendo a atividade do quadro Kanban em uso ao vivo e a cores. Agora eu vou pregar um post-it vermelho. Deixa eu só alinhar esse post-it verde aqui que ele ficou desalinhado. Obrigado, minha assistente. Obrigado. Minha assistente é minha esposa. Aí ela ajuda aqui também no andamento da gravação dos vídeos, né? Quem não precisa. Então você está vendo aqui o exemplo real, gente. Além de ter o quadro Kanban formal, onde eu coloco as etiquetas, eu tenho espaços livres no quadro Kanban, exatamente como está essa ilustração, que eu posso colocar. Qual seria a atividade mais urgente? Essa vermelha aqui, ó. Pode ser uma atividade que está em atraso e que o cliente vem buscar o produto. Eu trabalhei numa metalúrgica que diariamente eu tinha clientes que vinham buscar os produtos que estavam sendo confeccionados. Eu já passei por situações tais que o cliente ficava na sala de espera, tomando cafezinho, comendo bolacha, biscoito, enquanto o produto estava sendo acabado, não no sentido de montar, mas estava em fase final de teste, ok? Então aquela atividade estava aqui, ó, escrito, ó, cliente na espera, produto em teste. Esse amarelo seria o quê? Cliente virá buscar às 14 horas. Dá prioridade. E essa verde aqui, ó, o produto será entregue amanhã, cliente virá às 10 da manhã. Para quê? Para que a equipe fique ciente que além de eu estar andando com o quadro Kanban, com as etiquetas de prioridade, eu ainda tenho post-its que me dão suporte, né? Porque nada é engessado, do que pode acontecer, porque o dia a dia de uma empresa, gente, é dinâmico. Eu costumo dizer que uma empresa é um organismo vivo, que as situações variam a cada momento, e é assim também na sua empresa. Imagine que você trabalha no hospital, está tudo correndo bem. De repente chega uma ambulância do SAMU com um paciente que acabou de ter um infarto. Ele passa na frente de todo mundo, porque se ele não for socorrido urgentemente, ele pode vir a óbito. Estão me entendendo? Então, por mais controle que eu tenho situações que vai precisar de um post-it vermelho. Tranquilo? Eu acho que todo mundo já entendeu. Raias, linhas em várias colunas para agrupar histórias de usuários, por recurso ou por defeitos, por produtos e componentes. Que histórias são essas? Se eu tenho um cliente que já aconteceu uma situação de atraso com esse cliente, eu vou querer repetir essa situação? É lógico que não. Então eu saliento, pessoal, isso aqui é tudo dinâmico. Imagine o gestor, todo dia ele tem uma situação. Então ele faz a reunião com a equipe de 8 horas da manhã. Pessoal, hoje é a entrega daquele cliente que já tivemos um caso de atraso. Não pode acontecer de novo. Então vamos dar prioridade a esse cliente, beleza?
Não podemos repetir este atraso. Estão me entendendo, gente? Eu estou aqui retratando um caso real. Então você tem uma coluna de history, história, um cliente que já passou por uma situação, ou também um fornecedor. Por exemplo, esse fornecedor já atrasou tal matéria-prima. Aí eu convoco o cara de materiais para a reunião e diga assim, vou até usar o nome de um comprador que já trabalhou comigo, é um companheiro meu, amigo, Adalício. Eu digo, Adalício, fique em cima desse fornecedor, porque, cara, eu não posso atrasar essa entrega. E eu já tive histórico desse fornecedor, mês passado, que ele atrasou a entrega de tal matéria-prima, e por conta disso eu atrasei a entrega do meu produto final. Então, cara, saindo da reunião, liga para ele, pergunta onde está a carreta. Eu preciso desse material até 14 horas, até 15 horas, aqui na fábrica. Beleza, gente? Me entenderam? Então, o quadro Kanban é para isso. É para eu estar sinalizando a situação dinâmica do meu processo. Todo processo é dinâmico. É diferença de estático. Processo estático, eu sinceramente não conheço. Eu estou gravando a aula aqui na minha empresa, tá? Na minha sala de aula. E minha empresa é extremamente dinâmica. Por quê? Porque eu tenho cursos presenciais. Então eu tenho que saber se está tudo organizado para a aula que vai acontecer final de semana. Como eu tenho também cursos online, cursos em live, cursos transmitidos ao vivo e cursos EAD. Então são cursos dinâmicos, que eu posso ter uma mensagem aqui, ó. Eu vou exemplificar. No meu celular, certo? De uma situação de um professor que não vai chegar a tempo para uma aula que vai acontecer às 20 horas. Então eu tenho que estar ciente. Eu estou dando exemplo. Eu tenho meu quadro Kanban no meu celular, na minha agenda, e no meu Telegram e no meu WhatsApp. Estão entendendo, gente? Estou dando um exemplo ao vivo e a cores para vocês. A minha empresa também é dinâmica. Com certeza, onde você trabalha, ela é dinâmica. A todo momento muda o cenário. Eu costumo dizer que a empresa é um cenário. Você tem que estar atento ao cenário. Tranquilo, gente? Entendido? Eu gosto de dar aula assim, trazendo a realidade da empresa para você também se contextualizar. Que as situações mudam constantemente. E você tem que se adequar ao cenário, à mudança, tranquilo? Toda empresa é dinâmica, o cenário muda a todo momento. Quebra uma máquina, um funcionário adoece, você tem que substituir. Um fornecedor atrasa, você tem que mudar a situação. Você tem que redirecionar sua linha. Você tem que redirecionar as pessoas. E o quadro Kanban é útil para isso. Beleza? O objetivo principal é fazer todo o fluxo de trabalho visível e compreensível para todos os participantes e partes interessadas. O modelo de quadro representado na próxima página representa um processo de entrega de software em um quadro Kanban. Vamos prestar atenção às seguintes características deste exemplo. Mais uma vez eu digo, gente, eu tenho dezenas e centenas de alunos de vários segmentos, de vários ramos de atividade. Este curso não é específico para engenheiro, né? Se bem que atende bem a área de engenharia, mas eu tenho usuários neste curso que trabalham em empresas, eu não quero dizer o nome aqui por uma questão ética, que trabalham com gestão de projetos, principalmente a área de Scrum. Eu sou Scrum Master e Scrum Owner, com certificação internacional. Então eu dou cursos para esta área também. E que o quadro Kanban atende com muita fluidez, com muita maestria, a área de projetos. Beleza, gente? Então eu tenho que ter exemplo para todas as áreas. Destaca as tarefas do desenvolvimento de software
incluindo épicos e histórias de usuários. Os valores circulados abaixo dos títulos das colunas especificam o número máximo de cartões Kanban que podem ser processados simultaneamente em uma determinada fase. Abaixo de certas colunas, ele especifica políticas, inclui uma gestão de fluxo de trabalho Kanban, pronto para dividir certas colunas em pronto e em andamento. Pronto é done, verbo done, feito. Em andamento é o verbo no gerúndio, doing, está em andamento. O limite WIP, o que é o WIP? Mais uma vez eu repito, work in process, ou seja, o trabalho está em progresso, em processo, em andamento. Aplica-se a ambas as subcolunas para garantir que as equipes associadas e os estágios de fluxo de trabalho não estejam sobrecarregados devido ao número excessivo de tarefas. Então, mais uma vez, eu utilizo cartões Kanban para quê? Para utilizar mais uma ferramenta do sistema Toyota de produção, que é o Heijunka, que é o quê? A equiparação do trabalho. Trabalho equilibrado, ou seja, trabalho bem dividido. Não adianta eu ter uma equipe quase ociosa e uma equipe sobrecarregada. Então eu faço o quê? Eu divido as atividades, que aqui eu concluo o parágrafo em uma única coluna, que é a fase do fluxo de trabalho. E aqui está o quadro Kanban, que ele mostra, veja que o quadro Kanban ele está todo composto por post-it, mas também tem software para isso. Vários softwares que lhe ajudam a fazer a distribuição do trabalho. Esse, por exemplo, é o Trello, ok? Entre aí, tem a versão gratuita, tem a versão de estudante, tem a versão Enterprise e tem a versão Premium, né? Cada versão dessa, você tem mais versatilidade, mais funcionalidades, mas eu não estou obrigando ninguém a adquirir a versão Pro ou a versão Premium. Beleza, minha gente? O que é pool de ideias? Pool em inglês é piscina, mas aqui ele quer dizer raia. Preparação futura. Tá aqui, ó. In progress, ou seja, o IP, o trabalho está em progress, e aqui ele está pronto. Read inglês. Pronto, beleza? E aqui ele já foi entregue. Ele foi descarregado. Seleção futura, tá aqui os tópicos. Usuário e user history identificado, aqui ó, a história do usuário identificado, tá aqui as histórias, ó. Isso aqui é típico de Scrum, mas que pode ser usado, o Scrum pode ser usado em qualquer outro segmento, beleza? Assim como o quadro Kanban pode ser usado em fábrica, numa consultoria, num banco, no hospital. A gente tem usado muito Kanban na área de saúde. Tanto é que a gente tem um curso Lean Healthcare, Lean aplicado à saúde, beleza? Então eu tenho aqui o quadro Kanban usado em Scrum. Preparação e desenvolvimento. Tá vendo aqui, ó? Preparation e Development. Acceptance, ou seja, está em aceitação. Aqui está em deployment, em desenvolvimento. E aqui está o que? Entregue, delivered, entregue. E aqui as políticas, policy. Eu não preciso estar traduzindo cada tópico desse para você, ok, gente? Em progress, está em progresso, read está pronto. Aqui são as raias que se assemelham a uma piscina, ok? Cada raia dessa
é uma fase. Isso aqui é um quadro Kanban, mais uma vez eu repito, usado em gestão de projeto Scrum, que são os métodos ágeis. Nós também temos curso de Scrum na nossa plataforma de cursos da Expertise, armazenado na plataforma do Hotmart. Beleza, gente? Só exemplificando. Todo mundo entendeu o quadro Scrum? Todo mundo entendeu o cartão Scrum? Todo mundo entendeu o quadro Kanban? Todo mundo entendeu o cartão Kanban? Todo mundo entendeu a função dos post-it, das raias acessórias ou das raias extras que eu utilizo no meu quadro Kanban? Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários que eu esclareço, que eu posto mais vídeo explicativo, que eu posto vídeo dando exemplo em alguma empresa que tem no YouTube também, beleza? Vamos em frente. Qual é o próximo tópico? Sistema Kanban. Como funciona o sistema como um todo? Toda vez que eu mudo de tópico, o que é que eu falo? Toda vez que eu mudo de tópico, eu costumo dizer, desculpe aqui, o celular tocou. Eu costumo dizer, se anime, vamos em frente, força, garra, se motive. Eu não sei qual a hora que você está vendo esse curso, você pode estar no caminho do trabalho para casa, você pode estar numa sala de espera, no dentista, esperando o médico, você pode estar em casa estudando, você pode estar em situação de recolocação profissional. Eu não gosto de dizer desemprego. Quando você está em recolocação profissional, nunca diga para o empregador que você está desempregado. Diga, eu estou me preparando, eu estou me qualificando. Você está passando por uma situação de qualificação profissional. Você não está desempregado, você está estudando, você está se preparando para o mercado que está cada vez mais competitivo, ok? Então isso é um curso que te prepara muito melhor para o mercado. Você vai estar à frente de outras pessoas que se acomodaram, que pararam de estudar. Eu estou falando isso, gente, como professor, como coach, como mentor, como orientador de carreiras. Eu procuro dar o meu melhor para você, ok? Por isso que eu tenho esse momento motivacional. Não desista, o seu dia, o seu momento está chegando. Vamos em frente, forte abraço. Fica com Deus. Me acompanha aqui que não terminou. Próximo tópico, sistema Kanban. Ok? Vamos em frente.